com os tais fatores de desgaste. Como referiu há pouco, a questão da rusticidade do soldado só funciona, de facto, em conflitos de baixa intensidade. A partir do momento em que os conflitos aumentam de intensidade, o que acontece é que entra uma coisa que os militares chamam o potencial de combate, os fatores diferenciadores do potencial de combate. E isso tem que ser feito com tecnologia. A tecnologia é dinheiro. E a tecnologia é saber. Isto é, soldados muito rústicos são normalmente soldados com baixos níveis de instrução. E, portanto, são incapazes de operar sistemas de armas evoluídos. Ora, esses sistemas de armas evoluídos são necessários para provocar o diferencial que permite a uma força vencer ou combater em superioridade. E isso nós não tínhamos. Como eu referi, a partir de 73, quando a Guiné e o PAGC introduzem no campo de batalha sistemas de armas mais evoluídos e sistemas organizativos mais evoluídos, as Forças Armadas Portuguesas já são incapazes de corresponder. Digamos que um dos grandes fatores de desgaste é a falta de treino, enquadramento e instrução das forças portuguesas. Digamos que as tropas portuguesas, com os 14 anos de guerra, eram cada vez pior comandadas. Falámos já aqui na questão dos comandantes milicianos, com muito pouco tempo de treino, na dificuldade em encontrar oficiais e sargentos profissionais para fazer a guerra, portanto, mau enquadramento, mau treino e, portanto, há uma degradação progressiva. Isto é, um mau professor, como sabem, quando ensina um mau aluno, esse mau aluno ainda vai ser pior professor do que aquele que era. Portanto, nós vamos degradando permanentemente o produto final. E isto foi o que aconteceu. Há aqui um outro aspecto, que é o aspecto do armamento e do equipamento. Só uma questão. Será errado pensar-se de que a descolonização, que seria irreversível, não é? Teve também a ver com uma consciencialização por parte, que é um pouco mais abrangente, não é? Mas por parte do movimento dos capitães. Não, o que dá origem ao movimento dos capitães é a consciencialização que nós vamos tendo. Isto é, essa consciencialização nem necessita no início de ser uma consciencialização política, basta ser uma consciencialização técnica, que é aquela que, por exemplo, um chofer de táxi, tem um táxi de 1980, ele sabe que não pode ir fazer corridas nem ir para os rallies com ele. Portanto, ele não precisa estar consciencializado que não vai ganhar a corrida. Quer dizer, é a questão de que aqueles meios não dão para fazer, para ganhar. E, portanto, é uma questão de sensatez. Sim. No limite, o regime era uma questão de insensatez manter a guerra, porque os meios que estavam à disposição não permitiam atingir os objetivos que se pretendiam. Era tão simples como isto. Agora, e isto tem a ver com esta outra parte aqui do armamento e do equipamento. Eu já não sei quem é que falou, perguntar se nas colónias, em termos de logística, havia instalações industriais para produzir armamento e equipamentos. Não havia, mas o que acontece é que Portugal tinha enormes dificuldades em adquirir e obter as suas armas e os seus equipamentos. Por um lado, devido ao baixíssimo nível de industrialização portuguesa e à nossa baixíssima capacidade industrial e tecnológica. Por outro lado, aquilo que era necessário adquirir sobre o estrangeiro, em termos de armamento, era muito difícil de obter porque havia, como sabem, um embargo decretado pelas Nações Unidas de venda de material militar a Portugal. E, portanto, não se poderiam adquirir sistemas de armas complexos. E isso impede, por exemplo, que Portugal obtenha helicópteros de combate militares, que obtenha determinado tipo de aeronaves que eram necessárias, ou determinado tipo de blindados que também eram, ou determinado tipo de lança-rocket, etc. Ou de equipamentos rádio, que foi um outro aspecto importante. E, portanto, o nosso armamento e o nosso equipamento sofria, por um lado, da incapacidade de nós os produzirmos internamente, e, por outro lado, de os obtermos sobre o exterior, na medida em que havia esse tipo de embargo. E depois está ligado a um outro aspecto que é o que eu falei de manhã, que é a alteração do sistema de alianças que Portugal, que ocorreu durante esta fase, que é a passagem dos apoios principais dos Estados Unidos e da Inglaterra
para a França e a Alemanha. E é isto que permite, esta mudança de aliança, permite que as forças portuguesas sejam reequipadas quase todas com o material alemão e francês. As Berlier francesas, os Unimog e as Mercedes alemãs, a HK e a G3 é alemã, os helicópteros Alouette são franceses, portanto, e temos muito pouco material americano e menos ainda inglês. Relativamente ainda ao armamento e ao equipamento, só um aspecto significativo que é, e isto é o único no mundo, que é a força convencional, que é o exército português, ou as forças armadas portuguesas, como quisermos, elas vão fazer a guerra a partir de um determinado momento, que nós podemos situar por volta dos anos 1970, em inferioridade tecnológica com as forças de guerrilha. Isto é, e muito simples, as forças de guerrilha, as unidades militares dos movimentos de libertação, estavam melhor armadas e melhor equipadas, e mais adequadamente armadas e equipadas do que as forças portuguesas. De uma forma tão simples, a arma de combate, a Kalashnikov, é melhor do que a G3, os lança-rockets, os RPG, os 2 e os 7, são melhores do que as portuguesas, e, portanto, isto quer dizer que, pela primeira vez, um exército convencional combate a inferioridade tecnológica com os seus oponentes. Para agravar esta situação, a intensidade do conflito, como já referimos várias vezes, vai aumentando ao longo do tempo, nomeadamente Guiné e Moçambique. Ora bem, tendo cada vez mais dificuldade nos efetivos, eles sendo pior instruídos, pior comandados e pior armados, à medida que, do outro lado, se intensifica a sua capacidade de combate, é óbvio que a estas forças o moral desce e a sua capacidade de reação diminui. E é nesta fase em que entra mais uma vez a tal consciencialização, que é uma consciencialização que passa pela verificação de uma situação concreta e de análise de factos que não necessitam de uma grande componente ideológica para serem entendidos, que os 2 mais 2 iam dar 4 e chegaríamos, e assim eu terminava, à tal situação da Índia em que corriam as Forças Armadas Portuguesas de novo o risco de serem apontadas como um bode expiatório de uma situação para as quais elas não tinham solução e que elas não podiam por si próprios resolver. E era tudo. Muito obrigado. Pois, eu só queria dizer